Olá, amigos internautas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Curiosos Sem Tabu. No vídeo de hoje daremos andamento na proposta do canal, que é sempre refletir sobre temas importantes e que estejam ali com alguma relevância nas mídias, nas redes sociais. E hoje nós faremos uma relação aqui entre machismo e LGBTfobia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo progressista, reflexivo, que traga informações sobre essas temáticas, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, que você ative ali as notificações para ser avisado toda vez que subirmos um vídeo, que você também curta esse vídeo se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo, e isso vai ajudar muito o canal a crescer. Além também, é claro, de você poder deixar ali as suas impressões comentando esse vídeo sobre o que você gostaria de ver aqui no canal e se você concorda ou não com as informações que forem veiculadas nesse vídeo. Então, sem muito mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos iniciar abordando o termo LGBTfobia. Esse termo ele não é muito conhecido porque normalmente se usam outros termos para se referir ao ódio contra a população LGBT, que é o termo homofobia. Tecnicamente, essa expressão ela se refere mais especificamente a uma hostilidade direcionada a homossexuais, lésbicas e gays, mas esse termo ele se popularizou e atualmente ele é utilizado de modo amplo. Inclusive, a Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil define a homofobia como, abre aspas, o ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então você vê aí que esse termo homofobia ele é utilizado de modo mais corrente, inclusive pela OAB. E por isso que a gente não é muito acostumado a ouvir o termo LGBTfobia. Mas as minorias LGBTs elas vêm conquistando aí mais visibilidade com o avanço das discussões nas redes sociais e até mesmo na mídia tradicional. Então esses grupos eles estavam muitas vezes invisibilizados. Então foram criados aí por eles alguns termos mais específicos para designar as intolerâncias particulares que eles sofrem. Então alguns deles são a bifobia, que descreve uma aversão ou a discriminação contra bissexuais. Lesbofobia refere-se exclusivamente ao preconceito e à violência contra mulheres lésbicas. A gayfobia refere-se exclusivamente ao preconceito e à violência contra homens gays. E a transfobia é um termo que é utilizado para classificar atitudes negativas, ou mesmo violência contra pessoas trans, o que inclui travestis, transexuais e transgêneros. Esse movimento ele começou com uma sigla chamada GLS, que era Gays, Lésbicas e Simpatizantes. E aí foi um movimento que passou a incluir também pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero, e essa sigla ela foi mudando com o passar do tempo. Hoje nós temos a sigla LGBTQIA+. E é muito importante a gente saber o que significa cada uma dessas letras. O L significa lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetivo-sexual pelo mesmo gênero. E aqui a gente faz um parênteses, é muito importante a gente frisar sobre isso, porque os detratores, daquelas pessoas que propagam discurso de ódio contra a diversidade, eles tendem a dizer que é só uma promiscuidade, que se trata de pessoas que querem fazer sexo adoidado, sem limites, como se não fossem pessoas reais, pessoas como todas as outras, que têm sentimentos, têm emoções, se apaixonam, amam, namoram. Então a afetividade ela é muito importante ela estar colocada aqui, porque não se trata apenas de sexo. E outra coisa, sexo não é ruim, porque se fosse ruim a humanidade não estaria hoje caminhando para 8 bilhões de pessoas, e as pessoas nascem em decorrência do sexo. E aliás, a atividade sexual ela não é só para heteronormativos, para pessoas heterossexuais. Ela faz parte do nosso corpo, é uma necessidade humana e ela também traz prazer. Então, como atividade prazerosa, as pessoas têm o direito também de se divertir um pouco. A vida não é só trabalho, só sofrimento, a vida também tem que trazer um pouco de prazer e o sexo ele faz parte da natureza do ser humano. Então não há por que tratar de modo pejorativo a atividade sexual se ela for consensual e realizada por adultos, evidentemente. O G significa gays, que são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero. O B é de bissexuais, são homens e mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelos gêneros masculino e feminino.
E isso é muito importante não confundir com o outro termo que é pansexual. São aquelas pessoas que sentem atração por todos os gêneros. Então, B de bissexuais. T de transexuais ou transgêneros. São as pessoas que se identificam com outro gênero que não aquele atribuído no nascimento, inclusive dentro do aspecto não binário. Trata-se de um conceito relacionado à identidade de gênero e não à orientação sexual afetiva. O Q é do queer. São pessoas que se auto-identificam com o gênero queer, que transitam entre o gênero feminino e masculino, mas também se refere a comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que não quer ter filhos, ou uma pessoa que não se identifica com nenhum desses outros gêneros. Então esse que aí ele poderia resolver na parte da classificação para esse tipo de pessoa. Então esse termo ele faz referência à teoria queer, que afirma que a orientação sexual e identidade de gênero são o resultado de uma construção social e não de uma funcionalidade biológica. O I é do intersexo, que são pessoas que têm assim um desenvolvimento sexual e corporal que não se encaixa na norma binária. E o que é a norma binária? A norma binária é essa classificação que descreve que só existe homem e mulher. Essa classificação que é muito utilizada hoje. O A é de assexual, que são pessoas que nunca ou raramente se sentem atraídas sexualmente por outras pessoas. O mais abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual ou de identidade de gênero que possam existir. Depois de verificar o significado de cada letra aí dessa sigla, vamos seguir na proposta do vídeo. Vamos falar agora sobre o machismo e depois a gente vai relacionar uma coisa com a outra. Embora machismo seja mais colocado em contraposição com o feminismo, mas ele tem também muita repercussão na LGBTfobia, como a gente vai ver mais adiante. Primeiramente, o que é machismo? O machismo ele é um preconceito, ele é expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direito entre os gêneros, favorecendo sempre o masculino em detrimento do feminino, ou seja, é uma opressão feita contra as mulheres das mais diferentes formas e isso é realizado pelos homens. Então, na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que os homens e mulheres têm papéis distintos na nossa sociedade e que a mulher não pode nem deve se portar do mesmo jeito que os homens. E caso aconteça isso, ela já vai sofrer um julgamento e ela já vai ser tratada de modo inferior, inclusive nos seus aspectos físicos, intelectuais e sociais. Nós trabalhamos vários exemplos de como a sociedade faz essa distinção na cultura, no dia a dia, nas piadinhas, nos ditados que são colocados em prática, na distinção entre o exercício da sexualidade. Isso tudo nós abordamos no vídeo anterior. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo anterior, que é sobre assimetria de gênero, machismo, feminismo e feminicídio, que lá nós exemplificamos melhor essa situação. E atrelado ao machismo tem uma outra situação aí, que vem junto com ele, que é a misoginia. E aí que a gente vai começar a compreender mais essa situação entre machismo e LGBTfobia. O que seria a misoginia, então? É um sentimento de aversão pelo feminino que se traduz em uma prática comportamental feita pelos homens, inclusive colocando sempre a mulher como se fosse menos importante ou inferior, dando a ideia de que essas mulheres estão ali sujeitas e submetidas a toda e qualquer vontade dos homens, inclusive sujeitas à violência, como de fato tem ocorrido no Brasil, e os dados sobre a violência contra a mulher nos mostram muito bem isso. E esse tipo de pensamento acaba afetando os homens porque isso traz estereótipos no qual o homem não pode demonstrar a sua fragilidade, o homem não chora, o homem tem de ser machão, e isso vai criando ali um tipo de masculinidade tóxica, porque vai trazendo ali pensamentos para o homem que são desvirtuados da realidade. Ora, todas as pessoas têm sentimento, têm emoções, por que o homem não pode chorar? Por que o homem não pode ser delicado? Por que o homem não pode ser educado? Por que para o homem sempre tem de estar atrelado a um comportamento macho, à agressividade, à intolerância, à estupidez? Então esse tipo de pensamento ele vai criando, ele vai colocando desde quando os homens são crianças, vai inculcando neles um pensamento distorcido da sua realidade, da sua própria condição de ser humano, e isso vai trazendo prejuízos para o homem e para a mulher que sempre está ali oprimida e numa relação desigual quando a gente compara como é a sua criação relacionada a um homem.
A gente consegue perceber isso dentro de uma própria casa, quando tem uma filha e um filho. Quais são as atividades que a filha tem de desenvolver e quais são as atividades que o homem tem de desenvolver? Qual dos dois tem facultada a atividade sexual e qual dos dois tem proibida a atividade sexual? Então é muito fácil da gente perceber essa diferença, essa diferenciação, e isso vem nessa cultura. E a misoginia com isso, ela vem numa banalização da violência contra a mulher, em que se convencionou que é normal uma mulher ser agredida, como, por exemplo, no ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, como abordamos no vídeo anterior, em que alguém inventou isso para que ninguém se metesse quando a mulher estivesse apanhando do seu marido. E aí, nesse contexto, os meninos são educados a não chorar, porque isso é coisa de mulherzinha. Eles são educados a não ser sensíveis, a não ter sensibilidade, a não desenvolver suas emoções de modo normal. E isso vai causando um problema também, porque homens e mulheres são seres humanos e ambos têm sentimentos e sensações, têm emoções, têm vontade de chorar, ficam tristes, ficam alegres, ficam irritados. E o mais adequado seria saber lidar com essas emoções e não ficar reprimindo elas, porque isso em algum momento vai trazer alguma consequência. E quando a gente vê a expressão não chora, parece mulherzinha, a ideia de que ser mulher é algo inferior, é algo ruim. Quer dizer que se você chorar, você é mulherzinha. E mulherzinha é o quê? Mulherzinha é algo de menor importância, algo que você deve se envergonhar de ser, como se a mulher devesse se envergonhar de ser mulher. Então esse tipo de pensamento ele vai criando ali no homem o machismo, vai criando a misoginia. Isso vai afetando muito as pessoas e as relações entre os gêneros. Você já ouviu aquele ditado, eu não tenho nada contra o fresco, mas eu não gosto da frescura? Esse ditado é repetido pelas pessoas que querem dizer que não são homofóbicas, que não têm ódio ou aversão contra pessoas da comunidade LGBT. E aí elas tentam justificar isso. E o que seria essa frescura para essas pessoas? A frescura para eles é quando, por exemplo, eles veem um homem e esse homem é afeminado. Ou seja, esse homem tem traços mais delicados, traços mais femininos. Porque para o homem, para o macho, nessa masculinidade tóxica, que a cultura vai tratando, né, vai inculcando para que os homens sejam tóxicos, violentos, sejam machões. Então, para ele, quando ele verifica um outro homem ali, por exemplo, um gay, que tenha traços mais parecidos com uma mulher, aí isso o quê? Isso é a manifestação da frescura. Por quê? Porque aí o que ele está tentando justificar nesse ditado? Que o que se parece com mulher é ruim, causa raiva. Então quer dizer que causa raiva nele não é o fato do homem ser gay, mas do homem parecer com quem? Com a mulher, que é justamente o gênero que o homem, que é criado nessa masculinidade tóxica, odeia. E essas coisas elas vão aparecendo, vão se manifestando, e as pessoas no geral não refletem sobre isso, não param para refletir que isso é uma consequência direta do machismo e dessas ideias misóginas que são colocadas na nossa cabeça pela cultura de modo geral. Então é muito importante a gente refletir aqui uma situação como consequência desse tipo de pensamento. Ele vai se refletir na formação dos meninos e isso vai estar na escola também. A escola, ela também é apontada como um local onde essas pessoas da comunidade LGBT sofrem bullying, que é um tipo de prática de atos violentos, intencionais e repetitivos. E isso pode causar não apenas problemas físicos, como danos, a pessoa pode ser agredida, e também traumas psicológicos para essas pessoas que são vítimas desse tipo de ataque dos brigões, dos valentões que tem nas escolas. O que é que isso traz na prática? Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, que é uma rede nacional que articula em todo o país 127 instituições que desenvolvem ações de promoção da cidadania para a população de travestis e transexuais. Essa associação foi fundada no ano de 2000 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela mostra que apenas 0,02% dos transexuais e travestis frequentam a universidade. Veja só, menos de 1% das pessoas transexuais e travestis conseguem ingressar na universidade, porque a universidade é o ensino superior, ou seja, a pessoa precisaria ter passado pelo ensino fundamental
e pelo ensino médio, mas por conta de todas as agressões que eles passam, eles acabam desistindo no meio do caminho. Para se ter uma ideia, 56% dessas pessoas não conseguem concluir o ensino fundamental. E dos que conseguem concluir o ensino fundamental, 72% não conseguem concluir o ensino médio. Dos que conseguem, que resistem e vão até o ensino médio, ainda tem mais uma barreira que 0,02% apenas dessas pessoas conseguem ingressar na universidade. E isso traz consequências diretas para a pessoa que precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Nós vivemos num país capitalista, se não tiver o recurso ali para comprar comida, para comprar o que vestir, a pessoa não consegue comprar, então ela tem de ir para o mercado de trabalho. E o próprio mercado de trabalho também não acolhe essas pessoas. As pessoas transexuais e travestis, elas têm uma imensa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal e elas têm de se virar ou informalmente, mas uma grande maioria, cerca de 90%, são obrigadas a se prostituir para conseguir alguma coisa ali para manter o seu sustento. E uma outra realidade que empurra essas pessoas também, a gente pode perceber dentro da própria família. Pessoas da comunidade LGBT têm dificuldade de se manter, inclusive nas suas casas, depois que, entre aspas, saem do armário. E muitas dessas pessoas não conseguem nem ter uma relação de boa convivência com os pais, porque vivem em lares em que essa questão é tratada com violência, com estupidez. Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo divulgou que entre 5,3% e 8,9% do total da população que está em situação de rua, ali na capital de São Paulo, ela pertence à comunidade LGBT. E além disso, 63% dos jovens de 18 a 25 anos relatam sentir rejeição total ou parcial dos familiares após abrirem o jogo e se posicionar enquanto uma pessoa dessa comunidade. E apenas 59% revelam a sua orientação sexual para a família, mantendo isso em segredo daqueles que seriam seus entes queridos. Ou seja, se uma pessoa da comunidade LGBT não consegue solidariedade, apoio e empatia dentro da sua própria casa, dos seus pais, dos seus familiares, imagina na rua, imagina no ambiente escolar, que é um ambiente onde tem a possibilidade dessas pessoas sofrerem muitos danos, não apenas físicos quanto psicológicos. E isso vai ter um impacto direto na própria qualidade de vida dessas pessoas, que tem inclusive uma expectativa de vida muito baixa. A expectativa de vida das pessoas da comunidade LGBT, especificamente os travestis e transexuais, é de apenas 35 anos. E aí então as pessoas costumam associar travestis e transexuais à prostituição como se fosse uma relação de causa e efeito, como se não tivesse uma questão social, familiar e econômica por trás, empurrando essas pessoas para esse tipo de situação precária e até perigosa, porque muitas pessoas são alvejadas na rua, às vezes por arma de fogo, como vítimas de violência, no caso do termo geral, que é tido como violência homofóbica. É por isso que é muito importante conversar sobre essa temática, refletir sobre isso, trocar ideia com amigos, com familiares, porque quando a gente não fala sobre isso e fica só no senso comum, só naquelas conversas levadas a público por detratores, por pessoas movidas a ódio, a preconceito, a gente acaba tendo uma visão muito torpe da realidade. Por exemplo, tem um ditado muito comum que a gente ouve também, dita por pessoas supostamente heterossexuais, que o fato de comer um viado, isso não faria o heterossexual, o machão, comedor, gay, um homossexual. E sim, reforçaria ainda mais a sua masculinidade, a sua heterossexualidade, porque afinal de contas ele está ali comendo o viado. Na realidade, se a gente for estudar bem, olhar direitinho a fisiologia do corpo do homem, exceto quando o homem acorda com priapismo, que é aquela ereção involuntária quando está dormindo e acorda rápido para ir ao banheiro urinar, se aliviar, exceto nessas situações, quando o homem tem uma ereção, é porque ele foi estimulado sexualmente para aquilo, ou seja, ele se sentiu estimulado, ele sentiu um tesão, ele sentiu a libido se exacerbar, no caso por outro homem. Na prática, na fisiologia, analisando mesmo o íntimo ali daquela pessoa, na realidade é ela que está desejando.
é ela que é também ali naquela situação um homossexual, porque ela sente desejo, sente a libido ali e ela vai levar adiante aquela relação, mesmo que depois ela renegue, ela sinta nojo por conta das questões da cultura, que dizem que é errado. A cultura inculca ali que isso é errado, que se a família descobrir vai deserdar a pessoa ou vai matar a pessoa. Então a pessoa depois sente um nojo, mas naquele momento ali, analisando a relação sexual em si, fisiologicamente falando, essa pessoa não tem como ser classificada ou se classificar como heterossexual. Na realidade, ela sente o desejo, sente a libido, sente prazer e depois desse momento que se alivia, aí sai de novo por aí detratando essas pessoas, falando mal, destilando ódio e se sentindo culpado por conta da inculcação cultural que é muito forte, negando que essas pessoas sejam dignas de afeto, sejam dignas de compaixão, de amor, de ternura e de ter um relacionamento com uma outra pessoa e que isso seja aceito na sociedade. Então há uma carga cultural aí muito negativa quando o assunto é uma relação afetiva ou sexual com pessoas da comunidade LGBT, e isso faz com que as pessoas que estão com aquela masculinidade, aquela cultura ali toda inculcada dentro de si, com tanta raiva, tanto ódio, tanta visão distorcida da realidade, elas acabem negando o que elas mesmas sentem e com isso, esse sentimento ali que poderia ser um sentimento bom, que ela poderia aproveitar e ser feliz, isso acaba se tornando uma angústia, uma mágoa, uma raiva, um ódio e ela pode até cometer ali alguma violência contra uma pessoa igual a ela que conseguiu ali se libertar dessas amarras e tentando ser feliz no mundo. E se a gente vai parar para pensar direitinho, quando a gente conversa com uma pessoa homofóbica, essa pessoa geralmente ela tem uma característica, ela é muito difícil de se lidar com ela, porque essa pessoa ela tem uma série de problemas e isso está expresso na sua linguagem, quando ela vocifera ali toda a sua raiva, destila ódio na sociedade. E, na verdade, o que acontece ali? Quem se incomoda com uma situação dessa é porque, de fato, sente dentro de si um movimento de alguma coisa. Algo ali dentro está se movimentando e a pessoa é frustrada porque isso daí, como é pregado que é uma coisa errada, se ela sentir qualquer coisa nessa direção, ela vai imaginar que ela está fazendo o errado. Então dentro dela vai surgir ali um movimento para abafar esse sentimento e aí ela não vai conseguir se livrar disso para ir ser feliz. E o resultado prático dessa infelicidade dela é uma vontade de que o outro também seja infeliz e o outro que teve coragem de se assumir, que está ali na sociedade enfrentando o preconceito e essa pessoa, mesmo sem que ela perceba, ela vai se insurgir contra essa pessoa e muitas vezes ela vai até agredir fisicamente quando não cometeu um crime, como a gente vê aí, crime de assassinato. O Brasil, ele é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT do mundo. E isso é um paradoxo porque, segundo o RedTube, que é uma plataforma onde se colocam vídeos pornográficos, o Brasil é o país que mais procura por transexuais nas redes de pornografia. E aí por que então que o Brasil, se ele procura tanto esse tipo de material de conteúdo, ele tem essas altas taxas de assassinato de pessoas transexuais, por exemplo? Segundo a matéria da Super Interessante sobre o tema, a relação entre a transfobia brasileira e as buscas em sites pornô pode ser encarada de diversas formas. Primeiro, o site é uma fonte de informações para que o agressor saiba mais sobre as suas vítimas e também para justificar o seu ódio, porque lá ele vê as coisas que não aceita, afirma Carmita Abdo, que é coordenadora de pesquisa sobre sexualidade do Hospital das Clínicas. Também existe o desejo reprimido, onde o agressor pode afirmar que sempre achou aquilo bizarro, mas se vê atraído então e é capaz de fazer de tudo para sanar esse desconforto, inclusive machucar terceiros, como diz a especialista. É importante não generalizar. Não se pode dizer que todos os agressores estão buscando matar algo dentro de si, mas parte desse grupo pode sim ter essa motivação e as causas variam muito, segundo a pesquisadora. Para se ter uma noção,
A tag travesti no RedTube, que é essa plataforma pornô, ela acumula mais de 450 milhões de visualizações e essa tag ela é buscada por brasileiros. Esse tipo de informação faz a gente lembrar daquele filme Beleza Americana. Retrata a vida de duas famílias vizinhas, em que numa delas o pai ele é extremamente homofóbico, ele é violento, ele é agressivo com o filho, ele não quer que o filho seja mariquinhas, então ele agride o filho para ele ser macho e ter uma postura cada vez mais de macho. E aí ele começa a desconfiar do filho que ele estaria tendo um caso, uma relação homoafetiva com o vizinho. E ele começa a bisbilhotar o vizinho. E aí esse vizinho, ele tem um momento lá que ele vai fazer exercícios físicos, e aí ele fica brechando pela janela o vizinho e fica tendo desejo ali, vendo que ele está se exercitando com halteres, e aquilo vai consumindo ele por dentro, ele que é um machão, ele que é o típico macho, másculo, até que chega um momento do filme que ele vai lá, não se aguenta e dá um beijo na boca desse vizinho. E o vizinho, sem entender muito bem, recusa ali uma situação que poderia rolar ali alguma coisa mais sexual, e no final do filme esse homofóbico que tentou ali ter uma relação sexual com seu vizinho vai lá e atira na cabeça dele. Me trata outras coisas, mas esse enredo em especial que combina aqui com a temática do vídeo de hoje, nesse caso específico ele pode representar como que essa repressão sexual ela pode trazer ali consequências danosas, psicológicas, físicas para todas as pessoas, não apenas para a pessoa que está ali mal com a sua sexualidade, que não está bem resolvida com a sua sexualidade, mas também com as pessoas que nada tem a ver com isso e que vão ser vítimas dessa violência, tentando coibir esse tipo de crime, de perseguição contra pessoas da comunidade LGBT. No dia 13 de junho de 2019, a Justiça Brasileira deu um passo importante na luta do que se convencionou chamar a luta contra a LGBTfobia. Foi aprovado nesse dia aí a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Isso aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas da área jurídica se manifestaram sobre esse assunto, inclusive a advogada Maria Eduarda Aguiar, em que ela diz que a educação é o principal instrumento de modificação social, mas também é preciso que as políticas de segurança pública sejam voltadas para a população LGBT, e isso para que não continue o descaso que havia no Brasil sem nenhuma regulamentação contra esses crimes que são crescentes no país. Então, nesse sentido, ter uma legislação específica sobre esse tema é importante para proteger mais essas pessoas que, na verdade, são cidadãos e, assim como qualquer outro cidadão, tem todo o direito de viver, ser feliz, se expressar, constituir família e ter todos os direitos que qualquer cidadão brasileiro teria. Afinal, a gente está falando de pessoas que pagam impostos também. É sempre bom lembrar que no Brasil o pagamento dos impostos é em cascata, o que significa que nenhum cidadão brasileiro deixa de pagar impostos. Na verdade, quanto mais pobre o cidadão, mais impostos ele paga proporcionalmente, porque é no consumo das coisas, dos produtos, é que o imposto é debitado ali e vai direto para o governo. Então, se o indivíduo tem obrigações, tem deveres, ele também tem de ter direito. Não importa se ele é branco, se ele é da raça negra, não importa se ele é gordo, se ele é magro e o gênero dele, se ele é heterossexual ou se ele é da comunidade LGBT. Todas as pessoas que estão cumprindo ali com as suas obrigações, os seus deveres, elas também têm de ter direitos iguais e poder viver com dignidade na nossa sociedade. Então é muito acertada essa decisão do STF de aprovar essa legislação específica, garantindo que essas pessoas tenham ali algum anteparo maior e não fique dado à própria sorte como era antes na escalada da violência que nós vemos aqui no Brasil nos anos anteriores. Por fim, uma outra questão que a gente vai colocar aqui, já encaminhando para o final desse vídeo, é um discurso que a gente ouve que as pessoas da comunidade LGBT elas não podem demonstrar afeto em público ou não podem aparecer na TV ou em propagandas de produtos de qualquer forma, tem de ficar escondido, porque se essas pessoas aparecerem, elas vão influenciar pessoas héteros a virarem gay, a virarem viado. É um tipo de discurso que ele não procura refletir bem sobre a realidade. Como todo discurso torpe, ele tem muitas falhas de lógica. Por exemplo, todas as crianças, elas nascem a partir de uma relação entre um homem e uma mulher.
Elas nascem a partir de uma relação sexual tida pelas pessoas que falam isso como uma relação correta. Ou seja, os heterossexuais, via de regra, vão fazer os filhos. Então, se vê uma pessoa exercendo a sua sexualidade, determinasse a sexualidade de quem está vendo, não existiria homossexuais no mundo, não existiria pessoas da comunidade LGBT no mundo. Por quê? Porque elas iriam ficar vendo quem? Os héteros. No entanto, não é isso que acontece. Nós temos as pessoas que nascem em lares heterossexuais e nem por isso todas as pessoas são heterossexuais. O que significa que a sexualidade é algo muito mais complexo do que se reduzir a esses determinismos sem sentido. Ou seja, de que se você vê uma pessoa ali trocando afeto, você também vai se tornar um GLBT. Amados. Quem fala isso é porque sente alguma coisa. Então, se você conhece alguém que sente atração ou que sente qualquer coisa, cômodo, qualquer coisa que seja, é porque aquilo mexe com ela. Então a gente sabe que esse machismo ele empurra muita gente para que a pessoa negue a sua própria sexualidade. Então a pessoa passa anos com aquela angústia dentro de si e a qualquer momento aquilo pode explodir, principalmente quando ela vê um casal ali, uma pessoa que ela gostaria de ser ou que ela sente atração àquilo ou sente qualquer outro sentimento ali dentro dela quando vê aquilo. E isso não é normal, porque a vida daquela pessoa ela não vai influenciar em nada na vida do homofóbico, porque a pessoa tem a própria vida dela, se relaciona com outras pessoas do convívio dela, e um homofóbico que está passando na rua ali, ele tem a vida dele, ele não está casado com uma mulher, ele não tem os filhos dele lá na casa dele, então isso não vai afetar a vida dele, mas de alguma maneira a própria presença afeta ele de uma maneira que ele não compreende. E a única forma, com essa masculinidade, né, que vem à tona, com agressividade, a única forma que ele entende de que é boa para ele reagir a isso é de forma violenta, é xingando, é agredindo fisicamente, às vezes até cometendo crime de assassinato. Porque é isso que acontece no Brasil. Porque as pessoas não estão refletindo sobre isso. Então, se a pessoa tem esse incômodo, é importante que ela procure tratamento, ela procure uma ajuda especializada, para que ela possa compreender o que de fato a aflige ali, o que de fato movimenta aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, para que ela possa ter uma vida melhor. Todas as pessoas têm direito de ter uma vida melhor e é importante que também as pessoas que têm esse sofrimento, elas consigam encontrar as causas que levam ela a ter toda essa raiva, todo esse ódio, que é injustificável se a gente for analisar de modo lógico. Não tem justificativa a pessoa ter raiva porque vê um desconhecido na rua que nada tem a ver com a vida dela. Para finalizar esse vídeo, eu quero contar aqui uma historinha verídica que aconteceu com um amigo. Ele estava depois de uma partida de basquete conversando com outros jogadores lá do seu time e estava numa praça pública, batendo um papo ali, descontraindo, pegando um vento, e várias pessoas passavam nessa rua, inclusive casais heterossexuais, passavam de mãos dadas, mas teve um momento que passou um casal gay, que estavam de mãos dadas, passando, conversando naturalmente, levando a sua vida numa boa ali, só passeando como qualquer cidadão comum. E um dos participantes desse grupo aí de amigos falou que odiava, que quando via aquilo dava vontade de dar porrada, porque era uma pouca vergonha, porque era muita safadeza, tá ali na rua. E aí esse meu amigo fez a seguinte reflexão: olha, engraçado, né? Que quando passaram aqui vários casais heterossexuais, você não ficou aí na sua cabeça acompanhando os casais, indo até a sua casa, né? Quando passa um homem e uma mulher, você não acompanha, vai com o homem e a mulher na sua cabeça até a casa deles, depois vendo ele tirar a roupa, ir pra cama, fazer sexo. Isso não acontece. Por quê? E por que quando você vê um casal de homoafetivos, isso fica na sua cabeça e você fica aí com eles na tua cabeça, na tua mente, e aí você fica pensando nele, chegando na casa, no quarto, tirando a roupa, mantendo relações sexuais, onde que mete, onde que não mete. Já parou pra pensar que isso não é normal? Por que se ocupar com isso se a vida do fulano não vai interferir em nada na sua? E é muito estranho se dizer heterossexual e quando passa um casal heterossexual é como se não passasse ninguém. Mas quando passa um casal de homoafetivos, aí sim, aí tende a ocupar a mente, inclusive imaginando como se dá uma relação sexual entre eles. Então essa historinha, uma historinha real que aconteceu mesmo,
ela exemplifica muito como que se dá essa coisa do preconceito, da intolerância, porque as pessoas elas nem refletem sobre isso, elas não percebem que tem alguma coisa errada aí, porque se você passa muito tempo com aquilo na sua mente, é porque isso é importante para você. De alguma maneira isso afeta você. E se você sente algum incômodo com isso, é importante sim você perceber que isso pode ser algo que vai refletir na sua vida negativamente. E é importante que procure ajuda ou fazer uma psicoterapia para que possa ajudar você a ter uma vida de melhor qualidade, para que você possa desenvolver ali as suas atividades sem esse sofrimento estar lhe acompanhando. Porque ninguém merece passar por isso, nem o homofóbico e nem a pessoa que vai ser vítima disso. Então, se as pessoas todas, como diz o ditado, né, se cada um cuidasse da sua vida, com certeza a vida de todas as pessoas seria muito melhor. Porque cada um cuidando da sua vida não teria espaço para cuidar da vida de ninguém e a gente poderia ter ali uma sociedade mais harmoniosa e mais feliz. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexão, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, curta essa postagem para que ela ganhe mais relevância, compartilhe com seus amigos, comente aqui o que você achou desse vídeo, suas impressões e o que você gostaria que o canal Curioso Sem Tabu pudesse estar abordando de temáticas interessantes e relevantes como essa. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Cuidem-se, grande abraço, fui!